eu sou uma pessoa insegura. Estou deixando de ser, mas indiscutivelmente eu sou uma pessoa insegura. Eu não tenho tanta confiança nas coisas que eu faço, não tenho tanta confiança nas coisas que eu construo, eu não tenho tanta confiança em mim mesmo ainda. E a forma que eu descobri isso foi um tanto quanto triste. Meus amigos, para quem não me conhece, meu nome é Álvaro, eu tenho 21 anos, eu já posso me considerar empresário, tá? Eu larguei completamente a estabilidade que eu estava tendo, a carreira que eu estava indo para medicina, para empreender e viver meu sonho. E nesse meio tempo eu vivi muita coisa. Eu tô nesse canal aqui já atrasado para contar minha história e hoje eu vou compartilhar um pouco dela com vocês. Então, para você que está fazendo alguma coisa, você que está lavando uma louça, você que está escrevendo algum negócio, está fazendo algum trabalho, coloca esse videozinho aí em segundo plano, não precisa ficar olhando para minha cara não, tá? Esse rostinho bonito aqui, mas você só vai conseguir beijar a tela do celular, não adianta tentar me beijar não. Então, fica aí só me ouvindo e vamos trocar uma ideia. Eu falei para vocês que eu passei boa parte dos últimos anos sendo uns 80, 90% trabalho e o resto disso relacionamento. Antes de entrar nesse fluxo, eu era um cara que me cuidava, eu era um cara que tinha objetivos de longo prazo, eu era um cara que pensava muito no futuro. E não que eu tenha deixado de pensar, não que eu tenha deixado de me cuidar, mas isso foi se perdendo e muito, tá? Isso foi se perdendo e muito. Eu, depois que terminei o relacionamento, principalmente, uma coisa assim que eu não me orgulho, tá? E nem acho certo, não foi coerente com a minha verdade. Mas eu fui aquele cara desesperado, recém-solteiro, que falou, não, agora eu terminei, agora eu vou pegar alguém, agora eu vou conversar com alguma mina que não sei o que, e voltei a seguir outras meninas no Instagram, e que blá blá blá, e até meio vergonhoso falar disso. Pô, cara carente. Aí comecei a postar foto no Instagram, que não sei o que, negocinho na academia, aí mostro o bíceps, que... Cara, por quê? Por quê? E até, tipo, não, conversei com algumas meninas e tudo mais, mas no fim não mudou nada. Ou talvez só aliviava pelos minutos que eu tava conversando. Eu entrei naquela, tipo, mano, você vê esse cara aí, geralmente o cara que ele fica com muita mina, e eu falar isso pode ser até ser interpretado como hipocrisia, porque por muito tempo eu fui esse cara que me relacionava com, tipo, bastante mina. Ele é o cara mais carente, mais inseguro que tem, tá? E eu falo isso porque eu senti isso daí na pele, e esse é o momento onde eu tô de fato me tornando um cara mais seguro, de fato começando a confiar mais em mim, de fato passando a ter uma vida mais saudável, e é o momento da minha vida onde eu menos tenho necessidade disso. Olha que engraçado. Mas vamos voltar pro ponto da história que eu tava. Eu entrei nessa, comecei a seguir mina, comecei a pô, falar, não, eu vou ficar com essa pessoa tal, eu vou, ai não, que eu quero uma gostosa, yeah, que não sei o quê. Aí eu ia trabalhar, trabalhava falando, como já dizia o filósofo Piton, né, que não sei o quê, que não sei o que lá. Tudo na vida você faz porque quer aqui. Aí fui entrando nessa, eu trabalhava bastante, era um negócio meio vazio, sabe? Descuidei na academia, eu entrei num papo daqueles, tipo, nenhuma mulher vai preferir um cara que tem 6 gominhas do que um cara que tem 6 carros. Então que se dane a academia, vamos ali trabalhar. E eu fiquei nessa por mais ou menos um mês e meio. Chegou no final do tempo, teve um dia que eu não consegui, uma sexta-feira à noite, liguei pra minha ex. Mal, acabado. No outro dia eu tava lá na casa dela. Entramos num fluxo onde eu meio que implorei pra ficar voltando, sabe? Ela meio assim, meio pá, e aí de vez em quando tinha uma briga ou outra, e aí não, que um se relacionava com uma pessoa, outro se relacionava com outra, e que ficava aquele negócio meio assim, aquele ciúme que também não era ciúme. Foi uma merda. Até que um ponto chegamos, vimos aí que não dava, que não ia dar certo mesmo, e que é isso e aquilo. E eu passei a tentar entender a raiz do problema.
o que estava acontecendo comigo? Porque assim, não é normal um cara implorar para estar numa relação, sabe? É até vergonhoso falar sobre isso, falar sobre o ponto que eu cheguei. E pô, gente, vamos lá. Eu não sou o cara mais lindo do mundo, tá? Eu não sou o Justin Bieber. Mas você que tá aí do meu lado, cara, eu não sou... que tá aí do outro lado, cara, eu não sou feio. Tipo assim, pô, eu me considero um cara, pelo menos, bonito, tenho um papo legal, trabalho pra caramba. Eu não tô falando isso pra, encher minha bola, mas é um papo meio lógico de, tipo, pô, esse cara talvez devesse se valorizar. Por que isso não aconteceu? E aí a gente volta também no papo de eu ser inseguro. Por que esse cara é inseguro? Por que esse cara depende de validação de outras pessoas? Até que, pô, voltando no momento onde paramos de conversar, eu e minha ex, eu olhei pra mim mesmo, comecei a criar o hábito de falar sozinho, me autoavaliar. E eu vejo como se tivesse duas pessoas, não sei dentro de cada pessoa, né, mas pelo menos dentro de mim, duas pessoas, ou pelo menos dois estados de espírito. Um que é mais racional, lógico, sabe? Que tá meio que guiando as coisas agora, e outro que é mais emocional, reativo, é mais aquele lado infantil. Eu estudei um pouco disso e dá o tal do sistema límbico e não sei o que, não sei o que lá. Tem essas coisas assim, né? Se tiver um neurocientista aí, ele vai falar comigo. E aí eu virei pra mim, me olhei no espelho e falei, pô, cara, você é assim, assado, por que essa necessidade de validação externa? Por que precisar tanto que outra pessoa te valide? Por que precisar que... Por que precisar de sempre estar com alguém? Por que você não consegue ser completo por si mesmo? E aí eu sinto como se outra pessoa tivesse assumido, sabe? Ou talvez um Álvaro que tá olhando as coisas de fora, olhou pra mim e falou, Álvaro, olha só, você treina quase toda semana. Na verdade, você treina toda semana. Há 3 anos. Olha como é que tá o seu shape. Não evolui em nada. Álvaro, você fala que vai fazer uma coisa e não faz. Álvaro, você já se propôs a começar línguas diferentes várias vezes e não começou. Álvaro, você já se propôs a tomar vários riscos no trabalho, a avançar mais, não avançou. Sabe? Você não está se cuidando como deveria, você não está se valorizando como deveria, você não está estudando como deveria, você não está trabalhando como deveria, você não está nem perto de dar o seu melhor e você quer que eu te valide? Eu não vou te validar, sabe? Não por eu reconhecer que você é uma pessoa ruim ou coisa assim, mas eu não vou conseguir estar bem comigo mesmo sabendo que eu poderia ser mais e não sou. Eu parei, comecei a refletir e falei, sim, eu não posso ficar xingando no YouTube, mas eu soltei uma dezena boa de palavrões e falei, caramba, não é que é isso? E parece que o tempo todo eu buscava uma fuga, sabe? Ou era, ai não, é vergonhoso falar sobre isso, mas ou era a masturbação, ou ficar o tempo todo em Reels, sabe? Ou ir jogar alguma coisa. Não que eu não goste de jogar, mas isso tem que ser de forma saudável. Porque ao invés de resolver o problema, ao invés de chegar nesse ponto, né? De aceitar. Ninguém quer ser o vilão da própria história. Ao invés de aceitar que eu realmente tinha problemas e que eu não estava me dedicando ao máximo, que eu não estava usando o meu potencial, eu preferia só fugir disso, escapar do sentimento. E foi assim por muito tempo até essa semana. Depois dessa conversa, que entrou aquela teoria da bicicleta, eu desinstalei o Instagram. Mesmo que eu ainda estava mal com aquela situação, eu desinstalei o Instagram. Comecei a postar esses vídeos que eu falava que ia postar há muito tempo. Comecei a aprender mandarim. Estou aprendendo mandarim e eu gosto muito de mandarim, não sei porquê. Eu estou estudando isso daí religiosamente. Comecei a seguir um protocolo de treino correto e uma dieta junto. E estou seguindo isso daí religiosamente. Eu vou acabar esse vídeo, eu vou treinar. Arrumei o meu quarto, igual no vídeo que eu postei. E parece que conforme essas coisas vão acontecendo,
eu vou passando a me respeitar. E não tem tanto tempo que eu tô nesse fluxo. Eu fico me perguntando se uma semana eu já mudei tanto, o que será que vai acontecer em um mês? O que será que vai acontecer em 3 meses? E aí, quanto a essa menina, eu ainda sinto falta dela. Mas eu sinto agora que também é uma falta mais limpa, entende? Porque eu acabei me acomodando muito nisso. Eu sinto que é o que acontece em muitos relacionamentos. A pessoa, ela vai tendo sempre a validação. Porque a pessoa que está com você, meu amigo, não sei se você namora, se é solteiro, ou se você acabou de terminar, a pessoa que ela está com você, ela sempre vai falar, pelo menos a maioria das vezes, que você é o mais lindo, que você é o mais perfeito, que você é isso, que você é aquilo. E às vezes até a pessoa até sente aquilo, porque a paixão faz você enxergar outra pessoa assim. Mas isso é problemático, porque se você passa a escutar isso, mais que se escutar, você corre o risco de entrar no mesmo fluxo que eu entrei. De, não, tal pessoa me acha foda, então eu sou. Será? Será? E eu não tô falando sobre uma competição de, você tem que ser melhor que todo mundo, que você tem que ser o cara mais foda do seu bairro. Tipo, você é o melhor que você pode ser. Eu gosto de ouvir muito vídeo de um policial, eu não lembro o nome dele agora, é um cara que dá aula pra concurso, talvez você saiba quem é. E ele fala, eu acho que ele é do BOPE, ou ele foi, cara, entrou numa missão, é até o final. Homem não tem essa. E eu não tinha muito dessa visão, sabe? Eu ia pra uma coisa, depois ia pra outra, depois ia pra outra, depois aquilo outro. Entrou numa missão é pra cumprir. Então, por que eu me sentia mal, por exemplo, na questão da academia? Pô, eu tava treinando e tudo mais. Só que eu ia lá toda semana, pelo menos umas 4, 5 vezes na semana, há 3 anos, e não evoluí, ou evoluí bem longe do meu potencial. Eu trabalho aí todo dia. O que eu tô fazendo de errado? Sabe? Eu trabalho literalmente, mano, no mercado e eu domino, em boa parte, as ferramentas do mercado que mais dão dinheiro, que mais dão resultado hoje. Não que eu faça tudo por dinheiro, mas será que eu não estava focando na coisa errada? Eu passei a refletir sobre isso, eu passei a dar mais valor à minha palavra, eu passei igual, desinstalei o Instagram, parei, comecei a lutar contra os vícios, comecei a lutar contra as fugas e parei de ir atrás dessas fugas. E cara, eu comecei a sentir algo pela primeira vez, uma felicidade, uma satisfação, que ela não é eufórica, ela não é barulhenta, ela não é aquele negócio que te deixa louco, entendeu? Ela é constante, ela é tranquila e ela é pura, sabe? Porque você não tá feliz porque aconteceu algo insano, você não tá feliz porque, não, o Brasil fez um gol e sai pulando e que não sei o quê. Pô, eu não sei se eu já tinha sentido isso outra vez, eu não lembrava, mas pela primeira vez eu tava feliz simplesmente por ser eu, sabe? E nesse canal ainda mais eu falei muito sobre conquista, sobre eu querer um Civic, sobre eu querer ter empresa grande, sobre eu querer ter isso, sobre eu querer ter aquilo. Só que eu comecei a mudar isso. Eu tava feliz por estar me tornando alguém que eu respeitava. Tava feliz por estar me tornando uma pessoa que conquistaria e vai conquistar tudo isso daí que eu sonho. E é muito diferente as coisas, porque, embora eu ainda queira o Civic ou outros carros, embora eu ainda queira empresa, isso deixou de ser o foco. E é realmente muito gostoso, gente. É muito gostoso, porque o dinheiro pode não vir, o carro pode não vir, sabe? As coisas podem dar errado, podem dar certo, depois dar errado de novo, mas o eu, ninguém pode tirar de você. Então, se você que está aí do outro lado está passando por uma situação parecida, não necessariamente no sentido de relacionamento, mas faz uma revisão. Você está dando o seu melhor? Você está sendo exatamente o que você pode ser? Porque a sua consciência não é burra. Você não vai ficar se validando. Você pode falar o que você quiser, cara. Você pode falar o que você quiser. Você pode ficar repetindo pra você várias vezes. Eu sou lindo, 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 eu sou lindo. Se você, cara, não tá cuidando do seu físico, se você não tá cuidando da sua aparência, sabe? Se você não tá se dedicando, se alimentando bem, o seu cérebro vai detectar essa incongruência, cara. Vai detectar. E esse é um dos exemplos, sabe? A gente pode falar sobre trabalho, pode falar sobre várias outras coisas. E eu podia aqui ficar meia hora no vídeo falando sobre isso, mas é uma situação de... Cara,
antes de olhar para tudo, todos os problemas, considere olhar para você. Eu olhei para mim e foi definitivamente uma das melhores coisas que eu fiz. Eu sinto que esse canal, inclusive, no longo prazo, vai ser uma das coisas que mais vai ajudar a galera aqui do Brasil a se desenvolver. Porque eu não estou falando necessariamente sobre um conteúdo, sobre um produto ou sobre coisa assim. Eu estou falando sobre o que eu precisei mudar em mim para me tornar a pessoa que vocês vão ver eu sendo lá na frente. E isso é algo que eu, inclusive, gostaria de ter visto de alguém. 15 minutos e meio, muito obrigado pela atenção, meus amigos, fiquem com Deus. Um bom sábado a todos, eu vou lá bater meu treinão agora e até a próxima.